Bom, pessoal, foi autorizada aqui a gravação, né? Vamos retornar aí do ponto que a gente parou. Já de cara, deixa eu compartilhar a tela do navegador com vocês, né? Então, como eu, né, avisei na aula passada, né? A gente estava no dia 9, né? No sábado, a gente fez a atualização aí da plataforma do AVA, né? Alguns estão tendo alguns problemas aí, né? E a orientação que eu tenho feito, né? Que é quando, por exemplo, aqui carregou, né? O sistema. É porque quando o sistema estava no DNS, né? No endereço antigo aí do AVA, a versão anterior, aí depois fez a migração do banco de dados, né? Antigo para a infraestrutura atual. Às vezes fica difícil carregar esses elementos aqui, ó. Por exemplo, houve casos aí que a aluno reclamou que o cronograma não estava aparecendo, ou que o envio aqui, ó, estão vendo que ele que mudou o design aqui, mas continua com o mesmo nome, né? Então você aperta a tecla o Ctrl mais o F5, né? Você consegue fazer a limpeza aí da memória cache e do navegador. Caso isso não tenha efeito, porque às vezes só tem efeito, por exemplo, você abre uma outra aba aqui, entra novamente no curso, né? Então, às vezes, isso não dá certo, essa ação. Então, você vai ter que apertar, né? Se for no Chrome, no Firefox e no Edge, você vai apertar Ctrl Shift mais Del. Não é Ctrl Alt, não, viu? É Ctrl Shift mais Del. Daí vai aparecer o. Deixa eu Deixa eu pegar um outro navegador aqui. Deixa eu só ver aqui, Equatorial. Deixa eu só acessar aqui o. Eu mostro para vocês. De outro navegador. Eu vou mostrar nesse aqui mesmo. É só eu não. Só eu não fazer a limpeza aqui, que eu não estou precisando. Então, se você apertar Ctrl Shift e Del, vocês vão ver que vai mudar aí a tela. Eu tenho que clicar no navegador, né? Estão vendo, ó, que abriu outra aba, né? Na hora que você aperta ao mesmo tempo, ó, abre outra aba e daí, ó, já clica aqui, ó, histórico de navegação, histórico de download, né? Ó, cookies e outros dados de site, imagens e arquivos armazenados em cache, né? Então, o mais importante é você apagar essas imagens, por exemplo, essas imagens são armazenadas em cache, os cookies e outros dados de site que você habitualmente vem visitando, né? Que é para entrar aqui na plataforma. Histórico de download até que nem tanto, histórico de navegação. Então, se você aí você clica aqui em remover dados, o que vai acontecer? É porque esses bugs acontecem porque quando você estava acessando a versão antiga, as imagens, né, tudo que estava em memória e em cache, ele estava hospedado, né, em outro domínio. Então, o domínio com a versão nova aí do AVA, ele está querendo ou não, né, ele faz referência, né, então um ponteiro, ele aponta para o novo. Aí por isso que dá esse bug. Se você fizer essa limpeza aqui total,
quando você vier a navegar, os cookies, as imagens armazenadas aqui, o histórico de navegação, ele vai ser novo. Daí a navegação vai voltar a ficar otimizada novamente, tá bom? Então era só essa dica aqui que eu estava querendo passar para vocês. Agora, pessoal, falando aí da nossa UC, lembrando, viu, que essa é a última UC do modo específico 1, viu? Lembrando que a gente começou com segurança em eletricidade, não, foi instalações elétricas prediais, depois foi segurança em eletricidade, agora por último, que termina dia 25/3, né? É a última UC do módulo específico 1. Então é importante que vocês enviem todas as tarefas, até o pessoal que os alunos que tiveram dificuldade em enviar das outras UCs, né, da de instalação, da de segurança e eletricidade, até mesmo nessa daqui, eu pedi para a monitora deixar abertos os envios, né, e vocês podem enviar. O importante é que vocês enviem, que vocês consigam atingir a nota aí, né, para vocês continuarem aí no curso, porque senão vocês vão ter que repetir novamente, né, essas três UCs aí, esse modo específico 1, tá bom? E detalhe, pessoal, eu tô vendo que nessa UC aqui de projetos prediais, né, só uma pessoa enviou o fórum e duas pessoas que enviaram as tarefas, sendo que dessas duas, uma só já tem nota para passar. Os outros ainda não enviaram, né? Um ou outro enviou uma tarefa ou enviou duas tarefas. Então, pessoal, não percam tempo. Imagina, se você está atrasando para enviar projetos elétricos prediais, imagina instalação predial, né, e segurança em eletricidade. Então, você tem até, relembrando, você tem até dia 25/3 para enviar não só as atividades, caso você não tenha enviado de projeto elétrico predial, mas da UC de segurança e eletricidade e da instalação elétrica predial, pessoal. Não percam esse prazo, porque depois, ó, como a gente já está dando essa chance de antecipadamente, né, para não ter que você ir lá na unidade, né? Se eu não me engano, essa turma aqui vocês moram numa cidade próxima aí de Tumbiara, né? Eu sei que não é em Tumbiara, então todo sábado, né? Eu sei que alguns têm dificuldade, né? Vão nas aulas presenciais aí, né? Sai de uma cidade e vai para Itumbiara para fazer, né? Então não percam essa chance, pessoal. E se alguém não tiver feito ainda o momento presencial, lembrando que o momento presencial é 51 pontos. E o EAD aqui, o total é 49 pontos. Imagina, você não enviar essas tarefas aqui que fazem os 49 pontos, e se você faltar em alguma dessas aqui, que os 5 encontros que fazem os 51 pontos, vai ficar faltando nota. Lembrando que a nota para passar é de pelo menos 60, né? 60 já é o ideal para passar. Então, eu fiz uma estatística aqui, só tem um aluno efetivamente que já passou, né? Esse segundo, falta ele enviar algumas tarefas para ele passar. Os outros alunos aqui do curso ainda não enviaram todas as tarefas. E a gente, na aula passada, e relembrando, ó, a gente já estava aqui, ó, por exemplo, esse fórum aqui, só uma pessoa é que enviou. Então, envie, pessoal. Tem a aula lá específica falando sobre o fórum. Não perca essa chance. É pouco ponto? É, mas é um ponto que compõe os 49 aqui do EAD, pessoal. Então, né, fica de olho, não vacila. Então, na aula passada, a gente falou da atividade 3 SAP 2, né? Eu vou até mudar aqui, porque aqui no cronograma tá 2 SAP 2, né? Então, o nome correto aqui é atividade 3 SAP 2. E na aula passada aqui, ó, relembrando aqui, ó, foi a aula 7, né? Então, eu fiz a análise aqui,
faltam duas aulas, a aula de hoje, né, que está ocorrendo agora, e a última aula que vai ser do dia 19, ou seja, bem próximo do prazo final, para quem não tiver entregue as atividades das 3 do 6, entregar o mais rápido possível. Então, hoje eu vou fazer um overview aí. A minha esperança era que alguém aparecesse aí, que tivesse alguma dúvida, né? Vou fazer um overview aqui. Eu já deixei até aberto um projeto elétrico predial, né? Ele não é um projeto de uma casa, mas ele é um projeto de um posto. E também eu vou mostrar o projeto, esse aqui, o da atividade. Só que esse aqui da atividade aqui, ó, deixa eu só achar ele aqui. É a casa tipo um. Deixa eu compartilhar logo tudo aqui, que aí vai ficar mais fácil. Então vamos lá, pessoal. Caiu aqui. Foi mal. Ah, agora voltou. É porque eu cliquei, é porque na minha tela fica aparecendo minha miniatura aqui, né? Para tirar, porque às vezes essa miniatura ela me atrapalha aqui. Então, galera, deixa eu. Essa aqui da atividade 3, ó, é o elétrico, lembra? Que a gente pegou essa folha aqui, eu estava explicando como que vocês fariam o cálculo aí, né? Para o cálculo pegando da atividade anterior, né? Pegando a. Deixa eu até abrir ela aqui para não ficar. Até um material extra aqui. Não, não é esse, não. Esse aqui é do fórum de excursão. Gente, eu acho que eu deixei ele bem aqui embaixo. Ah, esse aqui, ó. Eu até coloquei ele como material extra aqui para vocês, ó. Lembra que aí eu passei essa planta aqui genérica, né, para vocês poderem utilizar. Daí vocês fizeram o cálculo de área, né? Fizeram a alocação das potências aqui, né? Potência de iluminação, né? A potência das tomadas de uso geral para cada ambiente, ó. Tem o ambiente da sala, o ambiente do quarto, né? Do dormitório. Aí aqui, nesse caso aqui, desse exemplo, dormitório 2. Depois para a copa, né? E similares, né? Tem o copa, a cozinha. O cálculo basicamente é o mesmo. Cozinha também, ó. Os critérios, ó. Os critérios são os mesmos aqui, ó. Copa, cozinha. E para a área de serviço aqui. Banheiro. Então, deixei detalhado aqui para vocês entenderem como que é o método de você extrair as potências. Daí, na aula passada, aí eu mostrei, lembra que a gente fez esse cálculo aqui, ó, para extrair a potência daquele ambiente lá da cozinha, né? As tomadas de uso geral, iluminação, né? E tomadas de uso específico. O próprio nome já diz, você pega a potência do equipamento, faz o cálculo, né? E daí, através do fator de potência aí, recomendado pela Enel, né? Ou Enel não, pela Equatorial, né? Você consegue achar a potência em watts aqui, né? Então, até a gente fez o cálculo aí na aula passada aqui, ó, mostrando, ó. Você pega, para achar a potência em watts, né? Pega a potência em volt ampere, multiplica pelo fator de potência recomendado, e daí você acha a potência relacionada em watts para você colocar na tabela aqui, ó. Ó, projeto elétrico casa um. Então, aqui, ó, foi feito
né? O levantamento aqui, ó, o levantamento de cada ambiente, ó, de cada potência alocada, ó, a iluminação, por exemplo, na sala, ó, 180 volt-ampere aqui, ó, para cada um desses pontos aqui. É igual eu falei, você poderia pegar esses 180 aqui, né? Ó, a gente pegando ele vezes 3, ó, vezes 0, vezes 8, 24, vai 2, né? 3, 3 e 4, 7. Vamos usar aqui o que a gente tem, né? Deixa eu ver, ó, pegando 180, isso, 720, né? Então, esse 720 volt-ampere aqui alocado para esse ambiente, eu poderia colocar em mais pontos de iluminação. Poderia ter colocado, igual ele colocou nesse corredor aqui fora, ó. Tá vendo que tem uma arandela, que é aquela iluminação que fica na parede, né? Eu já vi em muitas casas, né? Ou aqueles corredorzinhos que fica de lado, o pessoal coloca a arandela aqui, ó, porque está vendo que ela está iluminando pelo lado de fora, não pelo lado de dentro aqui, né? Provavelmente tem um corredorzinho aqui, ó. Ó, e tem esse ponto aqui para o ar condicionado aqui, ó, para você colocar, né? Então, o projeto aqui ele foi feito pensando na colocação do supressor de surto, né, do DPS. Aí, geralmente você pega a alimentação geral, né? Ela vem por cima aqui e o DPS, esse daqui, ó, tem o DPS, né? E tem essa daqui é uma ligação em que esse DR aqui, ele é apenas o dispositivo DR. Lembra que eu falei que o dispositivo DR, ó, deixa eu até pegar aqui, ó. Vou pegar esse circuito aqui do banheiro, ó. Tá vendo que esse circuito desse banheiro aqui desse projeto, ó, você tem um disjuntor monofásico de 30 amperes, outro aqui, o DR aqui, ele pode ser também o de 30, né? Escolheu esse de 40. Porém, ele tem como é que fala? A sensibilidade dele de 30 miliamperes, que é para proteger pessoas. E se você estiver vendo aqui no diagrama, ele está em série. Assim como, deixa eu até colocar os dois próximos aqui, né? Assim como está nesse projeto, ó, você tem o geral, você tem o DR aqui, ó, eles estão em série. Tem um modelo que ele é DR e ele é disjuntor também. Tem o dispositivo DR e tem o disjuntor DR. Então ele é o quê? Ele é um equipamento apenas, né? E você consegue utilizar, né, os 4 slots, né, que ele é tetrapolar, né? Os 4 slots, aí ele tanto tem a função de DR quanto também a função de disjuntor, né, que protege contra curto-circuito e sobrecarga, ou seja, mais potência que o circuito suporta, ou simplesmente esse circuito tocar em alguma parte aí da instalação, ou até às vezes numa pessoa, né? Então ele vai desviar toda essa corrente aí para o que chama de corrente de fuga, né? E aí vai aparecer um curto-circuito, que essa corrente já vai tender ao infinito, ou seja, uma corrente muito alta aí. Esse seria o conceito aí, né, genérico aí de curto-circuito, né? Então, esse tipo de ligação aqui, ó, vai até de acordo com lembra lá no fórum de discussão que a gente pegou vários esquemas. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, não é esse não. Que a gente pegou vários esquemas aqui, ó, de. É esse mesmo. A gente pegou vários modelos aqui, ó, baseado, ó, nesse esquemático aqui, ó, da 5410, ó.
E são esses dois casos aqui, ó, ainda mais se for uma edificação unifamiliar, ó. Então tem o tipo de conexão 2 e o tipo de conexão 3 aqui, ó. Semelhante a esse daqui, ó, que eu estou mostrando. Tá vendo, ó? Tem um aqui, ó, que ele vem, ó, direto aqui. Ele jampeia aqui, ó, de cima aqui do DR, ó. Porque o curto-circuito ele vai vir, ou a descarga, né? Ela vai vir aqui, em vez de ir para o cliente, o DR, né? O DR não, o supressor de surto, né? Ele tem um outro nome, um outro apelido, que é o para-raio de linha, né? A impedância interna dele, na hora que ela detecta um surto, né? Uma tensão acima do que ele foi projetado, ela vai desviar essa energia, em vez dela continuar vindo para cá, né? Ela vai desviar para cada módulo desse. Inclusive, ó, tá em uma das ligações em que um dos DPS ele está ligado no neutro, né? Em conformidade com essa segunda aqui, ó, conexão. E em específico, tá esse aqui, ó, esquema de conexão 2, ó, que você tem, ó, cada fase, ó, vindo no borne superior aqui, né, das fases aqui, ó, cada fase está vindo no borne superior do supressor de surto, né, do DPS, e por sua vez, ó, no borne superior está vindo cada fase está vindo do barramento de fase, né? E o neutro está vindo no borne superior do barramento de neutro, e os três, e aqui embaixo os quatro, né? Tanto os de fase quanto o de neutro, estão curto-circuitados e indo direto para o barramento de potencialização que ele está ligado na Terra. Então é o esquema de conexão 2, né, que foi escolhido aqui, que eu escolhi para esse projeto. Poderia ter escolhido ou conexão 2 ou a conexão 3. Eu optei por essa daqui. Então, na tarefa de vocês podem optar ou pela conexão 2 ou pela conexão 3, né? Não percam, gente. Esse esquema aqui, ó, eu deixei ele para vocês lá na videoaula, né, na área de videoaula, logo acima da videoaula que a gente fala sobre o fórum de comunicação, o fórum de discussão, que foi o tema dessa tarefa aqui, ó, dos esquemas. É só você entregar o diagrama unifilar, você não precisa desenhar nada nesse quadro. Ficou melhor você me entregar o diagrama unifilar, porque se você for desenhar aqui, ó, vai ficar confuso. Esse é igual eu expliquei lá na aula. O ideal seria, né, essa tarefa que o professor presencial, ele aplica ela, mas é mais fácil para ele porque você monta o seu quadro lá na hora. Como aqui é AD, o ideal é você montar o esquema, né, o esquema unifilar aqui para esses dois ambientes aqui, ó, relembrando, ó, os dois ambientes, cozinha e banheiro, lá de um fórum de discussão, tá bom? E daí, ó, a gente discutiu na aula passada, né, os cálculos, como que eu retirei, né, como que o projetista retira deixa eu colocar aqui numa visualização boa aqui, como que ele retira essas potências aqui, ó. Geralmente num quadro de distribuição de um projeto, né, você tem a numeração dos circuitos, essa daqui está como A1, né, podia ser circuito 1, circuito 2, 3, 4, 5, é uma letra e um número. Então aqui você tem as potências de lâmpada aqui, ó, comumente que pode ser usada nesse projeto, foi usado nesse projeto de 60 watts e uma iluminação de 100 watts para tomadas, né? Tomadas de uso geral, né? As de 100, as de 600 está aqui. Tem algumas aqui de uso específico, essa de 1.200. Tem essa outra aqui de 3.500, que se eu não me engano é chuveiro. Esse exemplo tá aqui, né? Motor, né? Um meio CV, 10 CV, ele tá aqui, mas vocês estão vendo que no diagrama, no Excel aqui, ele não está aplicado porque não tem esse motor aqui. Mas é importante deixar aqui para você ver. Quando eu tiver um motor no projeto, eu faço essa planilha aqui, coloco os campos aqui.
Então, o que foi utilizado foi só ponto de iluminação dentro daquele cálculo, esse cálculo aqui de extração que vocês fizeram, né? Para o projeto, para a residência tipo 1, né? As tomadas de uso geral e de uso específico. É basicamente, ó, aqui eu tenho a quantidade. É porque ele aqui está em branco, né? Deixa eu utilizar o recurso aqui do. Eu vou aumentar aqui para a tela aqui, tela inteira, né? Que aí vai ficar melhor. Não vou dar um zoom muito grande aqui, ó. Eu vou utilizar essa ferramenta aqui, deixa eu ver, deixa eu me lembrar aqui. Não, não é esse não, é o. Acho que eu vou ter que abrir mais aqui para eu conseguir enxergar a ferramenta aqui. Ah, não, tá certo. Agora eu sei qual que é. É porque ela fica perdida aqui, ó. Eu tenho que abrir mais aqui, ó. Ah, agora eu consigo ver. Agora vai dar aqui para escrever por cima aqui. Vou pegar a pena vermelha aqui, diminuir mais o traço, que aí fica mais fácil, gente. Então, no projeto, aí você faz isso aqui, ó. Você tem, né, uma quantidade, quanto que eu tenho de iluminação de 60 watts, né? Eu tenho 5. Ixi, eu diminuí o tamanho do traço aqui, mas ainda ficou grosso ainda. Deixa eu ver se ficou bom. É, já deu uma melhorada aqui. Vou apagar aqui. Agora melhorou, tá muito grosso a pena aqui. Então, de 60 watts, ó, eu tenho 5. Então, vai ser o quê? 5 vezes os 60 mais, né? Mais 11 vezes o de 100 watts. Então, 5 vezes os 60 mais 11 vezes o 100 vai dar a potência aqui de 1.400 watts. Do mesmo jeito, ó. Então, esse faz parte do circuito 1. Agora, o que faz parte do circuito 2, ó? 2 pontos de força de 600 watts. Tem mais algum aqui de tomada aqui ou de uso específico, né? De uso geral, basicamente, são esses dois aqui, ó. Tomada de uso geral, ó. Essa de 100 e esse aqui, ó. Agora, tomadas de uso específico, você tem essa de 1.200 e tem essa aqui de 3.500 aqui, ó. Então, ó, para o A2, eu só tenho 2 pontos de 600. Deu o quê, ó? 1.200. Por que que ele está dando o mesmo valor aqui? É porque está considerando o fator de potência igual a 1 aqui. Mas lembra que a gente até comentou do fator de demanda, né? Que aí dependendo da quantidade, como isso daqui é uma residência, né? Ou uma residência ou um apartamento, né? Então, esse fator de demanda, ele é 100%. Então, ele não faz sentido. Aqui, eu estou vendo aqui que pelo cálculo não respeitou. Se fizesse a conversão para volt ampere, daria mais aqui, pessoal. Então, desconsidera esse daqui, depois vou até corrigir. Esse daqui, ó, esse aqui não tá não, né? Não considera, não considera o FP de 0,92. Ó. Se considerasse o valor em volt ampere, ele daria um pouco acima. Por que que tá dando igual? Porque o FP aqui, ó,
Nesse caso, para todos esses aqui, ó, o fator de potência, ele está igual a 1, ó, ele está 1 para 1. Quer dizer o quê? Quer dizer que lá no triângulo, lembra lá no triângulo das potências, potência aparente, potência ativa, que realmente realiza trabalho, e nesse cateto oposto ao ângulo aqui, né, entre a potência aparente e a potência que realiza trabalho, né, eu tenho a reativa. Então, quer dizer, quando o fator de potência é igual a 1, o SP, ou o S e o P, né, as potências aparentes e a potência ativa, são aproximadamente iguais aqui. Eu só consideraria, se fosse um projeto real aqui, isso aqui é porque teve um erro, pessoal. Eu só consideraria igual nesse caso aqui, que se eu não me engano, acho que esse aqui é o do chuveiro. Eu só não vou tirar agora aqui essa tela, porque senão ela apaga na hora que eu saio aqui do ambiente aqui, tá bom? Vamos terminar a análise aqui. Então, só para ficar esse disclaimer aqui, ó. Era só para esse circuito aqui, ó, ser igual. Os outros ia dar um valor diferente. Então, vamos lá, ó, para o circuito 3, né? Então, eu tenho um ponto de força de 1.200 watts. 1 vezes 1.200, adivinha? 1.200. Ok. Quarto circuito. Eu tenho, ó, duas tomadas com carga alocada de 100 watts de uso geral, mais, olha, 2 vezes 100, mais 3 tomadas de uso geral alocada de 600, ou seja, 2 vezes 100 mais 3 vezes 600. A gente tem mais alguma aqui para o circuito 4? Não, né? Então, 2 vezes 100 mais 3 vezes 600 vai dar 2.000, né? Então, eu tenho 2.000 watts aqui de carga alocada. Circuito 5. Tá vendo que no meu projeto aqui, né, na minha apresentação aqui, deu 7 circuitos, né? Igual, se eu não me engano, acho que foi o Leomar que falou, né? Dependendo aí, vai dar diferente aí para, né, para quem. Deixa eu só ver um negócio aqui que tem um barulho aqui, pessoal. Deixa eu só ver se meu áudio tá saindo aqui. Não, tá saindo, ok. Vamos voltar aqui ao. Ok. Então, voltando aqui, ó, circuito 6. Olhando aqui, ó, eu tenho um circuito de 3.500, né? Se não me falha a memória, esse daqui é o do. É o do. Ah, tá aqui, ó. Ó a bobeira aqui. Esse é o do chuveiro, ó. Tá certo? Esse é o do chuveiro. E eu pulei. Você pulou um, professor. Isso mesmo, ó. Pulei um, ó. Eu pulei, foi o. Eu tinha falado 4, eu pulei o 5, né? O 5, ó, é 13 vezes, né? 13 vezes 100. Tem mais algum aqui? Não, não tem. Então deu 1.300 watts de potência. Ele é o quê? Ó, tomadas, sala e quarto. Eu não estava. Tem que olhar para o lado, né? Não estava olhando aqui para o lado, aqui, ó. Então tem um chuveiro, realmente, esse aqui é o de 3.500, né? 1 vezes 3.500, a carga para o chuveiro aqui, né? O que está faltando? Circuito 7. Circuito 7 também é uma tomada de uso específica, igual eu falei aqui, ó, 1.200, que é o ar-condicionado, e 3.500, que é o chuveiro aqui, ó. Uma vezes 1.200 dá 1.200. Depois você vem aqui, ó, quando você faz aí na planilha, é porque eu não achei essa planilha aqui, essa que já está pronta, né? Então eu teria que fazer outra aqui, né? Eu não tive tempo, mas eu vou utilizar essa que já está pronta aqui, né? Então, fazendo a soma, né, 1.400. Então, ó, todo o projeto, escute bem, grave na sua mente aí, ó. Todo o projeto, ele tem esses elementos, inclusive o elemento do quadro de cargas. Porque aí você sabe a quantidade que eu tenho no circuito, por exemplo, de iluminação, a potência relacionada àquela quantidade,
Então você tem os levantamentos aqui, ó, e geralmente aqui fica o geral, ó. Quanto que eu tenho no geral de 60? Ó, tenho 5. Vamos pegar esse daqui, ó, que pega de dois circuitos, ó, o circuito o 4, né, o A4, que eles são as tomadas aqui, ó, tomadas da cozinha, e o A5, que são as tomadas das salas e quartos, né? Então, ó, esses aqui, ó, dois do circuito 4 e 13 do circuito 5 dão um total de 15. 15 circuitos com o quê? Com 100 watts de carga alocada para esses dois circuitos, né? Cada um tem, o 4 tem 2, o 5 tem 13, né? Então dá 15 aqui, né? Então vocês estão vendo que é um planejamento. Se eu tivesse uma bomba de recalque ou um motor lá para abertura, aqueles motor de portão, né, com a cremalheira lá para abertura e fechamento do portão lá automático, eu colocaria aqui, né? Tantos quantos circuitos eu tivesse, eu colocaria aqui. Então, fazendo a soma algébrica aqui, ó, de todas essas cargas aqui, a carga alocada que eu tenho para esses circuitos aqui é de 11.800. Lembrando que o erro aqui, ó, só esse daqui, o do chuveiro, circuitos de aquecimento que eu posso considerar o fator de potência igual a 1. Os outros, para eu ter um fator de potência equilibrado, né, eu tenho que utilizar a correção aqui, o 0,92 aqui. Então, daria, né, um pouco a mais aqui a potência. Depois eu vou corrigir aqui. E agora, pessoal, e contando que esse circuito aqui ele é bifásico. Algumas concessionárias de energia, aqui em Goiás, né, a gente tem fases A, fases B e C, né? Já em outras localidades, eles colocam fase R, S, T. É a mesma coisa, o R é A, o S é a B, a fase T é a fase C. Então, isso é questão de nomenclatura. Esse quadro aqui é o quadro de equilíbrio de fases. Igual eu expliquei aqui, ó, o chuveiro que ele é recomendado, ainda mais que a tensão aqui é de 127 volts. Nesse quadro aqui eu estou sentindo falta de falar sobre a tensão. Deixa eu ver se em algum ponto aqui fala. Ah, aqui, ó, tensão utilizada, ó, monofásica 127 volts. Aqui não especificou, não, mas aqui é 127 e bifásico é 220. Lembra lá, ó, 127 vezes a raiz quadrada de 3 dá 220. Né? Então, esse quadro é o quadro de equilíbrio de fases. Você pode fazer de dois jeitos, né? Por tentativa e erro, ou o programa, igual eu falei, o Proelétrica, o AutoQ Illumine, ele faz isso automaticamente de forma estatística. Ele pega a potência de todos os circuitos aqui dentro dessa lógica e daí ele aloca cada um e ele consegue achar uma combinação em que as fases, né, elas estejam o mais próximo, né, de estarem, como é que eu posso falar, equilibradas aqui. Então, para o circuito 1, foi decidido colocar na fase A aqui, ó, 1.400 watts. E daí o eletricista, geralmente quando o eletricista é o eletricista que monta, né? Ele vai montando, aí ele sempre coloca, né? Circuito 1 no barramento A, ou no RST, né? O A, o B, o 2 o B, o 3 o C. E vai fazendo isso, né, gradualmente. Para a questão de organização posicional, isso é legal. Mas para a questão de carga, a gente tem que observar qual que é a carga. Visualmente, ele está organizado, mas será que no tocante à quantidade de carga, ou seja, de potência, será que ele está organizado? Será que eu vou garantir que a fase A, nesse caso aqui, né, fase A e B, eles estejam com potências próximas uma do outro aqui, né? Deixa eu ver, eu não tenho o total, não está aqui. Deixa eu fechar o menu aqui. Não, infelizmente não está aqui, mas a gente faz aqui. Ah, não, tem aqui, ó. Tem aqui embaixo aqui, ó. Então, ó,
Fase R, que seria a aqui, ó. Então, 1.400 mais 1.200 mais 1.300 mais 1.750 mais 600 deu 6.250 watts de potência alocado, né? Deixa eu colocar aqui mais embaixo, aqui, ó, 6.000. Ei, professor, mas essa letra sua tá triste, né? Isso porque eu diminuí o tamanho da pena aqui, ó. Então, fase A ou fase R aqui, né? Eu tenho 6.250 watts alocados. Do mesmo jeito, a fase E, ó. Aqui, ó, lembra que eu falei, é o método de tentativa e erro ou então método estatístico quando o programa faz isso, né? Então você colocou 1.400 aqui, ó, no próximo você põe 1.200. Ah, não, agora acho que é melhor eu colocar mais carga aqui, né? Coloquei 1.200. Agora, nesse que tem menos carga, tá vendo que ele já colocou 2.000, que são as tomadas da cozinha. Tá vendo que tá tendo uma alternância aqui, né? Como são duas fases, né? Um circuito eu coloco na fase A, o outro na B, o outro na A de novo, né? E assim vai alternando, né? Agora, quando chega no circuito bifásico, lembra que eu falei na aula passada? Você pega se ele é bifásico, você pega a potência e divide por 2. Se ele é trifásico, você pega a potência e divide por 3, né? Fazendo aqui, ó. Deixa eu só. Isso. Que aí eu vou conseguir habilitar a calculadora aqui. Agora deu. Então, ó, 3.500, né? 3.500. Se fosse trifásico, né? 3.500 dividido por 3, para cada fase, ó, daria aproximadamente 1.166 watts. Mas como ele é um circuito bifásico, então você vai pegar essa mesma conta aqui, ó, deixa eu até aproveitar aqui, ó, e divide ela por 2, que foi o que foi feito aqui, ó. Dividindo por 2, tá vendo? Ó, deu 1.750 para cada fase. Então, esse é o segredo. Eu tenho um circuito bifásico, eu vou dividir as potências alocadas. Aí, como eu utilizo as duas fases, né? Se ele é bifásico, então vou dividir a responsabilidade da carga por 2. Se for trifásico, igual eu fiz a conta aqui simulando, eu vou dividir essa responsabilidade por 3, tá? Vamos lá. Vou voltar aqui, deixa eu acionar de novo a caneta aqui. Beleza, do mesmo jeito, aí dividiu por 2, né? Já que o chuveiro é bifásico. E também, ó, ele resolveu utilizar o ar-condicionado em duas fases. Não que esse ar-condicionado necessariamente, e o chuveiro também, viu? Não necessariamente esse chuveiro e esse ar-condicionado, eles são bifásicos. É porque a tensão monofásica, eles são monofásicos, viu? É, e só que a tensão projetada dele não é 127. A tensão projetada deles é 220. Tá vendo? Eles são monofásicos, o chuveiro e o ar-condicionado. Só que diferente, né, das tomadas aqui de iluminação, né, o ponto de iluminação, o ponto de tomada, né, de uso geral, esse outro aqui, uso específico. Ó, esse forno micro-ondas aqui, já que está o nome dele explícito, né? Esse forno micro-ondas, ele é monofásico, só que ele é para tensão 127 volts, ó, vou até, ó, 127 volts. Agora, ele é monofásico, ó, uma fase. O chuveiro também, ele é monofásico, o ar-condicionado também é monofásico. Só que no projeto, a tensão dele monofásica é 220 volts. O ar-condicionado também é 220 volts. Lembra que eu falei amanhã para eu ligar um equipamento 220 monofásico e um circuito 127? Eu ligo ele em duas fases, porque aí a DDP, em vez de dar 127, vai dar 220 volts. Então ele está sendo ligado em duas fases, porém a tensão monofásica dele, ela suporta a tensão bifásica do 127. No começo,
dá uma bugada na mente da gente, mas a gente tem que entender isso, né? Então é importante, ó. Quem for fazer instalação aqui tem que se atentar para isso. Porque lembra que eu falei lá no, acho que foi na segunda ou foi terceira aula, né? O pessoal, né, os eletricistas, os engenheiros, os eletrotécnicos, eles utilizam essa estratégia porque eu vou diminuir a bitola do cabo e eu também vou diminuir o disjuntor se eu pegar um equipamento monofásico 220 e ligar ele em duas fases no 127. Porque aí, né, tensão maior, lembra que a corrente, né, a corrente ela e consequentemente o cabeamento e o disjuntor vai ser menor, né? A corrente ela é inversamente proporcional à tensão, né? Lembra lá na fórmula lá, ó? Potência em watts é igual a tensão em volts multiplicado pela corrente em amperes, né? Se eu tenho um equipamento, né, com a potência, né, a potência dele é fixa, né? É o mesmo equipamento de 3.500 projetado para 220 ou o mesmo projetado para 127. Então, essa potência é uma constante. O pessoal da matemática e da física, quando é uma variável, ela é constante, né? Ou seja, a mesma potência, só que eu vou ter o quê? Resistências, né? Valor de resistência diferente. Então, quando esse valor aqui ele é constante, os outros que sobram para manter esse valor constante, ou seja, a potência de projeto, quando eles são multiplicados um ao outro, os dois entre si são inversamente proporcionais. Ou seja, para eu manter essa potência de projeto constante, se eu aumento, vou até mudar de cor aqui, ó. Se eu aumento a tensão, para eu manter essa potência de 3.500, eu vou ter que diminuir proporcionalmente a corrente. E isso lá na física, né? Lá na matemática são chamados de grandezas inversamente proporcionais, né? Então, essa é a manha da gente pegar um equipamento de 220, ou seja, tensão maior, porém a corrente dele vai ser menor. E geralmente a corrente é a metade. E, consequentemente, se a corrente é a metade, o cabeamento vai ser menor e o disjuntor que protege vai ser menor. Lembrando que a gente nunca pega o disjuntor com a corrente máxima do circuito. A gente pega o disjuntor, né, com a corrente de 3 a 5 amperes a mais, em conformidade lá com a NBR 5410, né? Então, né, quando eu tenho em duas fases ou três fases, eu sempre pego a carga total e divido por dois e divido em cada uma das fases. Então, ó, somando os 1.200 mais 2.000 mais, né, a parcela aqui do chuveiro, que é 1.750, mais a outra parcela do ar-condicionado, que é 600, deu aqui, ó, 5.000, né, para a fase B, ou para a fase S, né, deu uma potência de 5.550 watts, né, de potência. Ou seja, né, lembrando, reafirmando a nossa última aula, se eu fosse fazer um acréscimo aqui, né, uma reforma, acrescentar mais circuitos a essa instalação, independente se ela é predial, se ela é industrial ou comercial, qual que era a fase iria acrescentar cargas aqui prioritariamente? Qual delas, né? Fazendo igual o Google. Tempo. Tô esperando, ó, 5 segundos. Não, ninguém respondeu? Então, a fase escolhida seria a fase B, porque é de menor potência, né? Lembrando aqui, ó, que a gente tem uma bagatela aqui, ó, de diferença, ó. Deixa eu ativar novamente a calculadora aqui, ó. Vamos pegar a potência da fase A, né, o R, né? 6.250 menos a fase B ou a fase S, né? 5.550 watts. Eu tenho uma diferença aqui, ó, entre a fase A e B ou RS, né? Eu tenho uma diferença de 700 watts de potência.
Ou seja, se eu for fazer uma reforma, colocar um circuito a mais, uma tomada a mais para eu fazer uma alocação de potência a mais, então eu vou escolher a fase B ou a fase S, que eu tenho o quê? 700 watts de potência a menos que na fase A. Porque se eu for colocando mais na fase A, cada vez mais esse gap aqui de potência ele vai aumentando. Vai chegar um momento, né, em que o disjuntor vai desarmar por quê? Porque a fase A, por exemplo, ela vai estar com uma potência muito superior da fase B. E isso, né, isso se agrava mais se fosse um circuito trifásico. Então, são essas as divisões, né? Depois de vocês lá nas atividades anteriores, né, terem feito lá o cálculo para extrair, né, as cargas de iluminação, tomada de uso geral, tomada de uso específico, né? Agora, nesse último exercício aqui, vocês vão pegar essas cargas e fazer o quadro de carga em geral no projeto de vocês. Não tem nada, pessoal, se ele vir um pouco diferente desse do meu. Esse daqui, do meu, é uma das variações desse projeto. Pode ser, igual eu expliquei na aula passada, pode ser que você tenha escolhido um chuveiro de 4.400. Eu escolhi esse aleatório aqui de 3.500, né? A única coisa, né, que é a mesma aqui para a gente é a tensão monofásica, que é 127 volts, né? Para esse projeto aqui. Então, é essa que é a última tarefa. Prioritariamente, vocês fazerem esse quadro de distribuição de cargas aqui, tá bom? Depois que extraiu na tarefa anterior, aplique esse quadro aqui. Se vocês quiserem, vocês podem me enviar no arquivo. Lembra que a gente baixou aqui? Agora deixa eu tirar aqui o quadro que a gente não vai precisar agora desse projeto aqui, né? Lembra quando a gente baixou aqui, ó, vem a arquitetura da casa tipo 1, que é a da tarefa, né? Vem a outra de exemplo, né? Vem o elétrico da casa tipo 1 aqui, né? Vem também os arquivos em PDF, né? Que é para você já, sem você precisar ir lá no laboratório de informática lá do Senai, né? Para você poder fazer essa tarefa, né? E se você quiser mandar no DWG, o seu aí você pode mandar. É só você vir aqui, ó. Você vem aqui, retira esse, né, e coloca o que você fez, as alocações do projeto que você fez aqui, ó. Tá vendo que essa daqui, ó, coloquei a arandela pelo lado de fora nesse corredor. Esse daqui, ó, coloquei do lado de fora aqui, porque é uma arinha. Isso aqui, ó, dá para vocês ver que é uma residência, tá vendo? A porta de entrada aqui, ó, o portão onde você vai estacionar o carro aqui, por exemplo, né? Então você tem o muro aqui, ó. Então você tem algumas pontos de iluminação, ó, arandelas, né? Conhecido como arandela do lado de fora da residência. E projeto é assim, pessoal. Nunca um projeto vai ser ipsis literis, ou seja, exatamente igual ao projeto do outro. Uma coisa, até você fazendo no mesmo programa, né, pegando AutoQ Illumine ou o CADProj, né, por exemplo, mesmo você pegando o mesmo programa, às vezes, dependendo do prompt que você faz lá, do jeito que você escolhe, ele vai te dar uma solução diferente dependendo aí, tá bom? Então é isso, pessoal. Então, ó, próxima aula vai ser a última, né, dessa UC. Relembrando, não se esqueçam de mandar as tarefas dessa UC aqui de projetos eletroprediais. E quem tiver ainda faltando, eu já mandei mensagem individual para cada um, né? Quem tiver faltando lá ó, lembra aqui, ó, quem tiver faltando de segurança e eletricidade de instalações elétricas prediais, me envia, por favor, porque você só tem, ó, até o dia 25/3, viu, para enviar. Não esqueça, pessoal, porque aí eu tenho que fazer o quê? O relatório de notas, né? Aplicar notas para vocês, porque a gente vai ter, depois do dia 25 aqui, eu e a Leandra, a gente vai fazer o conselho de classe, né? E daí eu vou mostrar as notas e a gente vai ver quem que passou, quem que está de recuperação,
Ou às vezes, né, dependendo e se demorar muito, infelizmente você vai reprovar. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você continue evoluindo, porque a gente está no módulo específico, no módulo 1 aqui, ó. No próximo, a gente vai entrar nas matérias mais barra pesada. Tem o acionamentos eletropneumáticos, que fica no modo específico 2. A gente vai ter instalações elétricas industriais. Aí a gente vai tratar de acionamentos, não agora pneumáticos, né? Mas vamos tratar de acionamentos elétricos. Depois a gente vai projetos elétricos industriais. Daí, ó, eu guardei já um projeto aqui de uma indústria aqui, ó, da JC Distribuição, um projeto que eu participei, para mostrar para vocês como que esse projeto é feito. Olha aqui o transformador, já estou dando spoiler aqui, olha o transformador que foi escolhido para essa edificação aqui, né? Todo projeto predial, industrial, quer dizer, né? Ele tem, como ele tem uma carga muito grande, é uma indústria, ele tem sempre um transformador que vai ser escolhido, ele vai ser colocado numa subestação abrigada ou numa subestação ao tempo, dentro lá da unidade consumidora, no caso, isso aqui é a JC Distribuição daqui, se eu não me engano, essa daqui acho que é do Mato Grosso, se não me falha a memória, porque o nome aqui tá errado aqui, viu? Se eu não me engano, é de uma unidade lá do Mato Grosso. Aí eu vou mostrar para vocês o projeto de SPDA, né? Aproveitar o de aterramento, e outros projetos que tiver, a parte de refrigeração, para vocês verem como é que funciona, tá bom? Então vocês precisam passar nessa disciplina para vocês verem isso. Que esse projeto aqui, ó, semelhante ao que a gente estava vendo da casa tipo 1, ó, ele não tem transformador, ou seja, ele pega já o projeto direto da rede elétrica. Já esse daqui da JC Distribuição, ele tem uma potência muito alta, então ele precisa de um transformador só para cuidar dessa unidade consumidora que a gente vai tratar em instalações elétricas industriais, né, de maneira, né, a gente vai tratar mais de comando em instalações elétricas industriais e de projeto em si lá em projetos elétricos industriais, tá bom? Então não percam isso, pessoal, não percam. Entreguem as tarefas. Espero de coração que todos tenham um aproveitamento satisfatório aqui, né, nessas três UCs aqui, ó. Projetos elétricos prediais, segurança e eletricidade, instalações elétricas prediais, tá bom? Enviem, por favor. Vou parar aqui a nossa aula por hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, né? Que vai ser a última, não só de projetos elétricos prediais, mas desse módulo, né? Que é o módulo específico 1, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.